Olá, queridos. Vamos para mais uma manhã. Maratona Psi em ação. Bom, essa maratona tá incrível, gente. Tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa boa. E tem um material incrível para você que está aqui comigo ao vivo e que vai ficar até o final para receber bônus incríveis, incríveis, incríveis. Hoje eu quero falar com vocês, né? Trazer para vocês, a gente conversou um pouquinho off, mas quero trazer para vocês hoje a nossa primeira aula dessa maratona, que é importante você entender o que está travando a sua agenda, para a gente conseguir destravar a sua agenda e você viver o propósito na psicologia, na sua clínica. E uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Eu escuto muito isso nas mentorias, é por que, que a maioria das psicólogas não vive bem da clínica? Por quê? O que está por trás disso? E aí eu quero compartilhar aqui com você o slide. Gente, vocês vão me falando aí se vocês estão vendo, tá? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. E aí, vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo? Ok, então vamos lá. Vamos dar continuidade. Bom, eu coloquei aqui para a gente começar a falar um pouco sobre essa primeira aula, sobre a questão do destrave. Deixa eu voltar e ver novamente, porque eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu acho que sim, né? Então, bom, Brasil. Bom, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é: eu estou fazendo o que posso para viver bem do consultório, para viver bem da psicologia. Isso é extremamente importante porque vocês vão precisar desenvolver coisas dentro da clínica que a faculdade ela não ensina necessariamente para a gente, né? Então essa nossa primeira aula aqui da maratona vai ser um destrave, a gente vai destravar a sua agenda, você vai conseguir entender por que, que a maioria dos psicólogos, das psicólogas não conseguem viver bem da clínica e como você pode se tornar uma exceção disso. Então se permita ser uma psi destemida para viver o seu propósito. Bom, quem sou eu? Né? Eu sou a Sara Santos, sou psicóloga clínica, sou gestalt terapeuta, suicidologista e sexóloga, né? Sou docente também, professora, tenho livros escritos também, tenho outros que estão aí prontos para poder sair, sou escritora também, mas nada disso me define, certo? Como eu mandei lá para vocês o manual da Psi Destemida e preparei um manifesto lindo para vocês. O material está incrível, espero que vocês tenham gostado. E deixa só eu olhar uma coisa aqui rapidinho. Acho que eu compartilhei errado. É, eu vou botar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Beleza. Agora foi que estava me deixando confusa. Agora foi. Estão conseguindo ver, né? Escrevam aí para mim no chat. Ah, beleza. Então vamos lá. Bom, aqui tem uma breve apresentação de quem sou eu, né? Quem é essa louca que está aqui falando comigo? Essa hora da manhã sou eu, gente. Bom, eu sou a Sara. Eu já tenho 14 anos, né? Um pouco mais de 14 anos de experiência na área clínica, já contando desde o SPA, né? Eu me formei em 2012, mas eu atendi no SPA antes. Todo mundo passa pelo SPA antes de se formar. Então, o SPA também já é uma experiência, uma bagagem para você enquanto profissional, né? Enquanto você sai do SPA e vai para sua clínica, vai para o seu consultório. Alguns pacientes te acompanham, né? Por livre e espontânea vontade. Outros ficam com a faculdade, mas você
faz o seu movimento na clínica, inicia aí esse processo de atendimento depois de se formar, que aí vem aquela pergunta, né? Me formei, e agora? Então, eu tenho essa experiência já há mais de 14 anos e estou aí nessa labuta junto com vocês. Mas eu costumo dizer que eu tive o privilégio de conhecer assim todas as áreas da psicologia. A clínica sempre foi sempre tive um carinho muito grande por ela, sempre gostei muito da área clínica, mas é extremamente importante a gente ter consciência primeiro sobre faturamento, sobre, né, o gasto que se tem em viver do consultório, em ter um consultório, né? Se você inicialmente vai sublocar, se você vai alugar, é importante ter tudo isso estruturado, mas isso não é o fim do mundo. Você pode fazer isso de outras formas. E continuando aqui a minha apresentação, eu atuo, né? As demandas que eu mais tenho são demandas voltadas para situações de crises, emergências e desastres, né? Com demandas aí mais acentuadas da depressão e também da ansiedade. Apresento alguns transtornos também, alguns casos que eu acompanho. E eu tenho a formação em psicologia, tanto licenciatura quanto bacharel pela Celso Lisboa, e a especialização e formação em suicidologia eu fiz pela Universidade de São Caetano do Sul. Então, eu sou suspeita para falar de lá, né? Porque eu gosto muito e é muito bom. Mas simbora. Podem ir colocando aí, tá, gente, nos comentários, que a gente vai trocando aqui. Bom, o meu objetivo com você aqui nessa manhã é quebrar alguns mitos, ampliar a consciência de vocês, né? Gerar aí consciência e preparar a mentalidade de vocês para o crescimento. A gente vai ter uma ampliação, vai ter uma modificação de mindset, porque é extremamente importante você entender que algumas atitudes com alguns comportamentos vai fazer você ter algumas ações que vão levar você ao sucesso profissional, pessoal e também espiritual, né? Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, trabalha o seu espiritual, que o seu pessoal, o seu profissional vai fluir lindamente. Mas eu gostaria que, para a gente iniciar, que você fosse sincera com você, né? Quanto você dá para sua agenda hoje? Quanto que você, olhando assim para os seus atendimentos, você dá para ele de 0 a 10? Seja sincero com você. E qual faturamento você deseja ganhar? Isso é extremamente importante para você conseguir viver bem do consultório, para você conseguir entender em que estágio você está. E aí, a pergunta que vale a pena você anotar também e refletir sobre isso é: você tem investido em você, no seu crescimento, no seu consultório? Você tem desenvolvido aí os 3 P's e os 3 L's? E aí eu pergunto isso por quê? Deixa eu olhar para vocês. Eu pergunto isso por quê? Porque você precisa destravar. Você precisa ter liberdade, leveza e lealdade com você, com o teu propósito, com o que você acredita, com a tua clínica, com tudo o que você entregou na faculdade, com toda a bagagem que você investiu ali de conhecimento e com o pós também faculdade, porque a gente continua sempre em crescimento, não é verdade? A gente não está sempre estudando, buscando e traçando melhorias para o nosso crescimento pessoal e também para o nosso cliente, para o nosso paciente. Então, eu quero, nesse momento, quebrar alguns mitos com vocês, ampliar a consciência e preparar aí
a mentalidade de vocês para esse crescimento que é totalmente possível, tá? Eu não estou criando história, inventando moda, né? Não é apenas um momento motivacional, não. Eu estou mostrando para vocês que se vocês aplicarem isso que eu estou ensinando para vocês, porque é o que eu aplico no meu negócio, é o que faz o meu negócio funcionar, vocês também terão resultado. E vocês estão tendo acesso a conteúdos exclusivos que eu trabalho, inclusive na mentoria. Então, eu preparei uma maratona incrível aqui pra gente. Então, né, sejam bem-vindos, seja bem-vinda e se permita ser uma psi destemida. E aí, você deu uma nota para a pergunta que eu te fiz? Coloca aqui para mim, para eu ver vocês. De 0 a 10. Ai, vocês são demais. Vocês são demais. 3, 7. É. Sim, é frustrante, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês mais à frente, que vocês vão ter uma noção do quanto isso é frustrante real, porque olhar, né, para a nossa trajetória, ver tudo que a gente investe, todo o tempo que a gente tem, toda a dedicação, e não ter um retorno é angustiante mesmo, né? Mas a gente vai resolver isso aqui. Vocês vão conseguir. Amanhã tem uma aula incrível que eu vou mostrar para vocês, inclusive, como você vai fazer isso no tráfego orgânico. Como você cresce no orgânico e como você consegue pacientes e clientes no orgânico. Mas vamos lá para hoje. Não tem problema. E que bom que você foi sincera, que você colocou aqui quanto você dá para sua agenda hoje e isso vai mudar. Isso vai mudar. Anotem essa data, ok? Bom, a gente vai ter muitas trocas aqui na maratona. É claro, lembrando, né, ela vai até o dia 2 e no dia 2 eu vou estar abrindo o carrinho para a mentoria Psi Destemida. Então já se prepare, já se organize para você estar na turma VIP da Psi Destemida. E quem está aqui, é claro, tem desconto mega, mega especial. Tem bônus assim incríveis para vocês. Mas hoje também vocês vão receber um bônus que eu vou entregar para vocês mais tarde. Vocês vão receber no e-mail de vocês um bônus que vai estar trazendo tudo isso que a gente vai estar trabalhando hoje aqui, principalmente as questões de mitos e verdades. Então, só vai receber quem ficar até o fim aqui do nosso encontro de hoje, dessa maratona que está incrível. Bom, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, né, que você pense, deixa eu voltar aqui com a apresentação para vocês. Eu fico nesse vai e volta, fico doidinha. Mas vamos lá. Oi. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é esse investimento que você está fazendo. É um investimento que você tem consciências dos objetivos que você deseja alcançar de curto, médio e longo prazo? Para você conseguir viver bem da psicologia, você está fazendo isso? É extremamente importante você ter isso em mente. É extremamente importante. Ok? Parece que travou aqui, gente. Não, mas tá indo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Ah, beleza. Foi. Não, porque às vezes eu fico meio confusa aqui, mas vocês podem ir falando aqui comigo que eu consigo, a gente consegue trocar, beleza. E tá de manhã, né? A gente está iniciando aí o dia, mas amém por isso. Vamos lá. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, porque eu escuto isso com muita frequência, né? E isso é uma crença, inclusive, e a gente vai quebrar ela aqui hoje, né?
Ah, Sara, o mercado está saturado. Isso é um mito. Isso não é verdade. Eu trago aqui dados para vocês reais do CFP. Nós somos ao todo 430 mil psicólogos no Brasil. É muita gente. Porém, olha a quantidade de pessoas que não vivem da psicologia, que não atuam na psicologia, que só fez a formação e desistiu da carreira. É mais de 60% que não vivem da clínica, que não tem a clínica como uma opção, como uma possibilidade, que não consegue enxergar uma valorização real de você conseguir ter liberdade financeira, de você conseguir ter tranquilidade, de você ter reconhecimento profissional, de ter crescimento profissional. Então, quando você ouvir alguém falar, mas o mercado está saturado, tem muita gente já fazendo, usando o Instagram para falar sobre a psicologia, saúde mental, eu vou ser só mais um. Não vai, não vai. Olhe para isso. Olhe quantos psis vivem do consultório hoje, vivem da psicologia hoje. E o que é mais cruel, olha quantos utilizam um outro CNPJ, né? Tem um outro emprego e tentam ainda com a psicologia. Então, gente, é possível. É possível. Eu mesma estava nesse lugar de achar que, não, a clínica vai ser um hobby, né? Eu tinha essa mentalidade, meu pensamento era esse. Até eu, de fato, entrar nesse universo, conhecer o digital, né? Eu amo o presencial também. Então, o seu presencial vai ser uma extensão também de como você se empenha no digital. É importante demais você ter isso em mente, ok? Então, lembre-se, tem psicólogos que atuam só na área clínica, tem psicólogos que atuam no RH, tem psicólogos que atuam em hospitalar, tem psicólogos na área escolar. Então, a questão é ver onde você se sente mais confortável para você conseguir se dedicar de fato. E aí eu sou suspeita para falar da clínica, porque quando você faz o que precisa ser feito, né? Quando você entende como funciona o, o marketing para você crescer profissionalmente, tanto no digital quanto no presencial, você consegue ter resultados incríveis. E a clínica, ela te traz liberdade, assim, absurda para N coisas. Então, a psicologia, ela tem um potencial muito grande. E aí eu quero que você pense e anote essa frase que eu anotei aqui para vocês. O problema não é o número de psicólogas. O problema é que ninguém te ensinou a transformar conhecimento em clientes e pacientes. Essa é a diferença. A gente às vezes pensa, não, mas já tem muita gente. Eu não vou abrir uma clínica, um consultório em um prédio que já tem, sei lá, X psicólogos. Querido, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Ninguém é você. Você é única, exclusiva, e o seu jeito de comunicar é só seu. Então, vamos destravar isso, vamos romper com isso para você ter resultados. E aí, quando você faz isso, você consegue acessar um lugar incrível, incrível, que é importante demais você ter tanto o framework dos 3Ps quanto dos 3Ls. Os 3Ls eu já dei um spoiler, que é liberdade, lealdade e leveza. Isso eu trabalho, inclusive, na mentoria com as psis, mas é extremamente importante você desenvolver os 3Ps, né? O P, o cubo, que é entender que você precisa construir todo o seu conteúdo, todo o seu relacionamento. Primeiro, pessoas, depois problema e depois posicionamento. Lembrando que a ordem, ela vem, né, nessa sequência, pessoas, problema
e posicionamento, porém o seu posicionamento ele precisa estar sempre atrelado em ambos. Em tudo que você vai fazer na vida, no digital, para começar a colocar a sua voz no mundo, você precisa se posicionar. É claro que de forma ética e de forma estratégica. Tá fazendo sentido, gente? Beleza, beleza. Quando você faz isso, o que você consegue fazer? Você consegue, deixa eu olhar vocês aqui, só um pouco. Quando você faz isso, o que você consegue fazer? Porque, Sara, tá, então eu só preciso desenvolver aí, ter esse framework do PO Cubo e eu vou conseguir ter resultado? Não. Você precisa entender esse modelo, você precisa entender como funciona esses 3 P's. Isso mesmo. Isso, perfeito. É colocar quem você quer atender, né? Tipo, qual o tipo de pessoa que você quer, que você se vê atendendo. Então, pessoas quem você atende, quem você quer atender. Por exemplo, você quer trabalhar com crianças, você quer trabalhar com mulheres, você quer trabalhar com mulheres que sofrem de ansiedade. Então, você consegue, como você vem reduzindo, e aí você consegue ter claro qual é o público ideal que você deseja alcançar. Então, ter isso em mente é fundamental, fundamental. Então, desenvolve, construa as pessoas com quem você quer estar atendendo, trabalhando. Depois, você vai para o segundo P. E qual é o segundo P? O problema. E aí, por que é importante você olhar para o problema? Porque você precisa entender qual dor que você resolve, qual dor que você tem uma expertise absurda, qual dor que as pessoas normalmente te procuram porque sabe que você é referência nisso, qual dor você tem facilidade e tranquilidade para falar, que você fala de forma assim totalmente natural. Isso é seu, você tem essa expertise. Então você precisa entender qual dor você resolve. É ansiedade? É depressão? É um vazio existencial? É a procrastinação? É a compulsão? Observe o que você tem facilidade para falar, para você começar a construir o seu conteúdo em cima disso e principalmente para você começar a ser vista como referência nessa área. Não precisa querer falar de tudo. Veja o que você domina, o que você faz com naturalidade, o que você fala com naturalidade. E aí sim, você vai olhar para o posicionamento, porque você vai precisar se posicionar de forma ética, em primeiro lugar, estratégica, assertiva e, acima de tudo, intencional. Você vai precisar ser intencional. Então, o posicionamento é como você se apresenta no digital, que vai gerar frutos para o seu atendimento presencial e, consequentemente, para o digital também. Então, por exemplo, você é uma psicóloga que ajuda mulheres a vencer a ansiedade com a terapia baseada em TCC, por exemplo, ou na Gestalt terapia, ou na psicanálise, ou na teoria que trabalha as emoções, ou na teoria positiva, entende? Tenta identificar o que você domina, o que você tem mais facilidade, o que você gosta de estudar. Afinal de contas, a gente está sempre estudando. Então é importante você ter isso em mente. E o posicionamento ele vai ter que estar presente em tudo que você fizer, tudo. Eu ensino um segredo para você construir esse relacionamento que eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito porque você consegue ter resultados, você consegue ver o negócio acontecendo. E é muito legal. É muito legal fazer esse passo a passo. Então, isso eu trabalho, eu construo lá na mentoria, né? Que é dividir o seu conteúdo em 3 partes. E nossa, depois isso
flui assim, natural. E quando você entende isso, você consegue compreender que toda a comunicação que você vai fazer na rede social com a sua audiência, ela precisa ser intencional, porque ela precisa estar linkada, primeiro, ao seu posicionamento, né, ao que você domina e ao que você resolve. Então, e isso fica mais fácil de você vender sem ficar vendendo o tempo inteiro. Faz sentido? Sim, perfeito, Bruna, perfeito. Você não precisa ficar falando o tempo inteiro o que você faz. Perfeito, perfeito. É bem isso. Então, é extremamente importante você entender isso, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de algumas alunas que iniciam a mentoria e ficam, eu só tenho dois atendimentos, eu só tenho dois pacientes, como que eu vou fazer? Tinha também a mentalidade igual a minha, de que só vai ter resultado, só a clínica, né? O consultório é um hobby, eu preciso ter um outro trabalho. Então, a questão toda é, quando você entende o que você precisa fazer, se você aplicar esses 3 P's que eu estou falando com você e vincular os 3 L's dentro da sua rotina, em 45 dias, em até 45 dias, você consegue ampliar de forma assim absurda, de 2 para 12 pacientes em um mês. Em um mês. Então, você vai precisar transformar a forma que você se comunica. E como você faz isso? Primeiro, você vai precisar acreditar e confiar na profissional que você é. Ah, Sara, mas eu sou recém-formada, eu ainda não sei. Ok, mas você tem uma supervisão. Lembra? A gente precisa ter o nosso tripé: atendimento, supervisão e a nossa terapia individual, né? E o estudo frequente em relação ao nosso crescimento. Tá fazendo sentido, gente? Ok, ok, beleza. Então é importante você fazer isso. E uma coisa bacana é você modificar lá a sua bio, começar a olhar para o seu Instagram como uma extensão do seu trabalho. Ele está falando, o Instagram, ele está comunicando o que de fato você faz. O Instagram está te mostrando como uma psicóloga de referência. E isso você precisa estar sempre de olho, sempre, sempre. E aí, como você vai fazer isso? Olha, tem um exemplo prático para você colocar em prática, né? Um exemplo prático para colocar em prática. Mas ótimo. Mas como você vai fazer isso? Você vai fazer um checklist curtinho, né? Você vai ver se você tem clareza de que você atende quem você de fato deseja atender, se você resolve a dor que de fato você se colocou ou se especializou para poder resolver, e se você comunica isso nos conteúdos que você posta. É um checklist curto e prático, rápido e intencional. Você comunica isso nos seus posts, na sua bio, nos seus stories, nos seus reels. Isso você precisa ter clareza, porque isso é o que vai mostrar para o seu potencial cliente, para o seu potencial paciente, que você é a pessoa que ele precisa para trabalhar uma demanda específica que esteja dentro do que você resolve. Ok? Bom, agora eu quero que você se comprometa a estar comigo nesses 7 dias, até o dia 2, para viver da psicologia. Então, quem quer destravar a sua agenda, quem quer crescer, quem quer se tornar referência dentro das demandas que acolhem, escreva aqui no chat. Eu vou, eu me comprometo. Legal, 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 legal. Isso é muito bom.
Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque só consegue quem faz, gente. Só consegue quem faz. Então, quando a gente destrava, né, rompe com isso, a gente começa a ver resultados incríveis. Então, vamos estar juntos nesse dia. E amanhã tem uma aula incrível, porque amanhã vai vir a aula prática do funil orgânico. Como eu faço isso, Sara? Amanhã, na nossa maratona Psi em ação. Lembrando, hoje eu vou entregar para vocês mais tarde o PDF bônus da aula de hoje. Para você que ficou comigo aqui até o final, que foi incrível, né? Foi só um adocicado, um docinho para você sentir que é possível e que é bom viver o propósito na psicologia. Aqui é só gratidão, muito bom estar com vocês. Aqui é o meu arroba do Insta e também do YouTube. Se você ainda não me segue lá, vai lá, me segue. Vai lá no YouTube e também no Instagram. E esteja aqui amanhã novamente. Maratona Psi em ação e permita-se a viver o propósito na psicologia e com a psicologia e a viver bem de consultório. Ok, meus amores? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.